A paz do Senhor, irmãos. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Palavra do Senhor. E para isso, temos todos os vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro, disponíveis aqui neste canal. Lembrando aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, também deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Amém? Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 5 de abril, nos capítulos 12 a 14 do livro de 2 Samuel. Acompanhe a leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante, que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher? Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Depois, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se puseram ao lado dele, para o fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa, e pediu o que comer. E lhe deram, e ele comeu. Então os servos lhe disseram: que é isso que fizeste?
pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. Respondeu ele, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Todavia agora é morta. Por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E ela teve um filho. E Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos Amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse, pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa. E foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo, e trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Agora, capítulo 13. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Aminon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Aminon até adoecer, por amar sua irmã, pois era virgem e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E este lhe perguntou, por que tu de dia para dia tanto emagreces, ó filho do rei? Não mordirás a mim? Então lhe respondeu Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe a Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Aminon, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou a massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara, ao seu irmão Aminon. Quando nos chegou, para que ele comesse, Aminon pegou dela e disse-lhe, vem, deite-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que te fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, sentiu Aminon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te. Então ela respondeu, não há razão que me
não há razão de me despedires. Maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos. Mas chamando o moço que o servia, disse-lhe: Deita-te fora a esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei, e disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão instou com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Absalão: Ao menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: Para que iria ele contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, este deixou ir com ele Aminon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem ao seu servo, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri Aminon, então matai-o. Não tenhais medo. Não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sedes valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: Não presumam, meu senhor, que mataram todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim eu tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois agora no coração ao rei, meu senhor, o pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão, porém, fugiu, e o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou, e eis que vinha muito povo pelo caminho por trás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí, vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a sua voz choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu, e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gesur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Agora, capítulo 14. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz, e disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e faze como uma mulher que há muitos dias chora algum morto. Vai ter com o rei, e fala-lhe desta maneira. Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoísta, pois, indo ter com o rei, e prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me, ó rei.
Ao que lhe perguntou o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade, eu sou viúva. Morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo, e não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem o meu marido, nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei e o seu trono. Tornou o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembre-se, ó rei, do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não prossiga na destruição, e não extermine meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um cabelo de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Respondeu ele: Fala. Ao que disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer a seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se pode juntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao meu rei, Senhor, e porque o povo me atemorizou, pelo que dizia tua serva, falarei, pois, ao rei, porventura farás o rei segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como ao meu filho. Dizia mais a tua serva, que a palavra do rei, meu senhor, me dê um descanso, porque como anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Tornou a mulher: Fala agora, o rei, meu senhor. Perguntou, pois, o rei: Não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei, meu senhor, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar a feição do negócio, é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que faço o que pedes. Vai, pois, e faze voltar o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra, e fazendo uma reverência, abençoou o rei. E disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesur, e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse ao rei: Torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não foi à presença do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. E quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei.
Então Absalão mandou chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos: Vede ali o campo de Joabe, pegado ao meu, onde ele tem cevada. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio ter com Absalão em casa e lhe perguntou: Por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe: Eis que te enviei a ti, dizendo: Vem cá para te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja, eu afasto o rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei, ele o disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 5 de abril, dos capítulos 12 a 14 do livro de 2 Samuel. Que Deus abençoe a todos, continue conosco. Amém? Até a próxima, irmãos.